São Pedro do Sul possui grande importância para a paleontologia mundial, sendo um dos municípios integrantes da Rota Paleontológica da região central do Rio Grande do Sul e também faz parte do projeto Geoparque Raízes de Pedra. Os fósseis de animais e vegetais encontrados aqui na região são de grande relevância e sua valorização e preservação são essenciais para as gerações futuras e para pesquisas científicas. Toda essa região central do Rio Grande do Sul, que vai de Mata até Venâncio Aires, ela está assentada sobre rochas do período Triássico, que vai de 250 a 200 milhões de anos atrás, com diversas formações geológicas. Algumas com vertebrados fósseis preservados, como os dinossauros, algumas rochas com plantas fósseis preservadas, sejam troncos ou impressões vegetais, algumas com invertebrados fósseis, sejam insetos ou conchostraços. Nas regiões de Xiniquá e Iamandá foram encontrados vários fósseis de diferentes eras geológicas. E além dos animais fósseis, nesta região também se encontra a maior concentração de afloramentos oriundos de uma floresta de coníferas que existia no passado. São Pedro do Sul exerce um papel fundamental para o patrimônio paleontológico da região, porque aí estão preservados tanto troncos vegetais, como a gente tem aqui alguns exemplares que eu tenho aqui na coleção. Então, enquanto alguns municípios ou só têm troncos ou só têm vertebrados, São Pedro do Sul é aquele que preserva ambos fósseis. Os fósseis encontrados são de animais pertencentes ao período Triássico, uma era que deu origem aos dinossauros. Também foram encontrados fósseis pertencentes ao Pleistoceno, período conhecido como a Idade do Gelo ou da megafauna. No período Triássico, enquanto a gente tem alguns troncos que lembram muito os troncos de araucárias que a gente tem hoje, a gente tem também animais que não existem mais hoje, que existiram durante um breve e curto período, e que nos permitem, então, boas indicações de como era o ambiente no passado e de como era o clima nesse passado. O marco histórico da paleontologia no município aconteceu na década de 1920. São Pedro foi emancipado em 1926, 22 de março de 1926. Claro que as habitações, as casas eram poucas. O comércio de São Pedro eram poucas casas de comércio. Lá no centro, umas 5 ou 6. Começando que não tinha calçamento de rua. As viaturas que transitavam em São Pedro, quase todas elas eram carroças, aranha, carroça, charrete, e cavaleiro, para lá. Foi nesta época que São Pedro do Sul se destacou no cenário científico com a descoberta do primeiro fóssil na região de Xiniquá, na propriedade do Sr. Teotônio Beles Xavier. Conforme relato de familiares, foi durante a lida diária em sua propriedade que o Sr. Teotônio encontrou numa barroca um fragmento de osso estranho ao seu conhecimento. A descoberta foi levada ao conhecimento do agrimensor Vicentino Prestes, que identificou como um possível fóssil. O fragmento foi encaminhado para ser analisado na Alemanha e foi identificado como de um arcossauro, sendo o primeiro registro para a América do Sul. A notícia do achado foi publicada pelo jornal local O Comércio e teve grande repercussão na cidade e região. Os fósseis despertaram o interesse do paleontólogo alemão Friedrich von Wien,
que no final do ano de 1928, juntamente com seu auxiliar Rodolphe Stalecker, iniciou uma série de escavações e pesquisas na região. Nesta expedição foram coletados mais de 8.600 quilos de material que foram enviados para estudo na Alemanha, sendo identificado mais de 15 espécies diferentes entre Dicinodontes, Archosaurus e Sinodontes. Na região de Chiniquá, nós temos fósseis que foram coletados na década de 20, entre 1928 e 1929, e desses se destacam dois animais que são fenomenais, tanto em tamanho quanto em importância. Estes animais que se destacam pelo seu grande valor científico são o Prestosuchus chiniquensis e o Stalekeria potens. Num estudo mais recente, materiais que eram considerados como sinodontes da espécie Chinequodon teutonicus, que foram encontrados na região de Chiniquá, também tinham sido encontrados na Argentina e na África, na região da Namíbia. Então, esse fóssil Chinequodon, ele acabou tendo uma importância também que a gente chama de bioestratigráfica, ou seja, que permite correlacionar estratos de rochas de mesma idade em diferentes lugares do mundo. Então, esse fóssil acabou também tendo uma importância bastante grande. Na década de 1990, durante a construção da BR-287 na região de Iamandá, foram encontrados fósseis de Aetosaurus e Rhynchosaurus, pertencentes ao período Triássico Superior. Os Rhynchosaurus eram lagartos muito estranhos, que tinham esse bico na forma de um bico de papagaio. E que esse bico existiu exatamente para poder quebrar fibras vegetais mais duras que existiram naquele período. E anos mais tarde, em uma sanga afluente do rio Toropi, foram encontrados fósseis de um tatu e de uma preguiça gigante, pertencentes ao Pleistoceno. Além dos animais fósseis, fragmentos de madeira fóssil e até árvores praticamente inteiras, com espessura que variavam de 1 metro de diâmetro a 8 metros de extensão, foram encontradas no último corte ferroviário antes da estação de São Pedro do Sul. Quando a gente fala de troncos fósseis, um tronco, hoje ele é uma madeira petrificada, que a gente chama. Ou seja, aquele tronco que viveu há mais de 200 milhões de anos, quando ele morreu, ele foi soterrado, aquela água rica em sílica entrou, se infiltrou por dentro dos poros e acabou mineralizando, ou seja, petrificando essa madeira. Os fósseis vegetais foram alvo de depredação para comercialização, e foi devido a esse problema que Walter Ilha iniciou um processo para a proteção desses materiais. Eu era muito amigo do Walter Ilha, é o que deu o nome do Museu Paleontológico. Então nós já tínhamos combinado, nós dois, de escrever um livro sobre São Pedro. Eu ia participar da parte histórica, da história de São Pedro, e ele na parte de paleontologia e arqueologia. Uma das suas ações foi a criação do Museu Paleontológico de São Pedro do Sul. Alguns desses troncos petrificados podem ser encontrados na Praça Crescêncio Pereira e nos sítios paleobotânicos da região. Alguns exemplares e réplicas desses fósseis, animais e vegetais, encontram-se nos acervos do Museu Paleontológico e Arqueológico Walter Ilha. E aqui no museu nós temos abrigado alguns dos nossos mais importantes patrimônios encontrados no nosso município. Ele está dividido em 3 salas: a sala da paleontologia, com os fósseis animais, a sala da paleobotânica, com os fósseis vegetais, e também uma parte destinada para arqueologia, também com os achados aqui do nosso município. Entre os fósseis encontrados aqui na região, nós temos o Prestosuchus chiniquensis, que é um arcossauro, então, portanto, o mais antigo, anterior ainda ao grupo dos dinossauros. São predadores gigantescos, como esse que a gente tem aqui atrás.
que recebeu o nome de Prestosuchus chiniquensis. Chiniquensis, em homenagem à localidade de Chiniquá. Nós temos uma réplica do Stalicheria potens. O Stalicheria potens ele é um sinapsida, é um dos maiores herbívoros, fósseis herbívoros já encontrados no Brasil. O Stalicheria potens era um dicynodonte, um animal que tinha 2 presas, ao lado do crânio. Então, por isso, esse nome dicynodonte, que os dicynodontes eles estão numa linhagem que chamada de teráptida, que mais para frente vão surgir os cinodontes e, por fim, os mamíferos. Depois nós temos também, repatriado recentemente, um Aetossauro barbacnoides brasiliensis. Foi repatriado através do professor Átila, estava na Argentina. O Aedobrachionoides era um animal que tinha o corpo coberto por uma carapaça óssea, igual aos tatus de hoje, que deveria ter o mesmo papel ecológico que os tatus, mas era um réptil, então algo diferente dos tatus atuais. Então esse animal também é importante não só porque foi encontrado, é o único que foi encontrado da sua espécie em São Pedro do Sul, até o momento não foi encontrado em lugar nenhum, embora outros aetossauros tenham sido encontrados na região, e em segundo lugar porque o holótipo, ou seja, o material cuja espécie foi encontrada e foi descrita, ele se encontra no Museu Valterilha, o que deve ser um orgulho para a nação e um orgulho para a comunidade, pois o patrimônio paleontológico está aí preservado. Aqui no Museu Paleontológico você também encontra, além dos fósseis animais, os fósseis vegetais, resquícios dessa imensa floresta do período Triássico que havia na região há cerca de 250 milhões de anos atrás. Os fósseis são verdadeiros documentos que registram momentos importantes da história da vida na Terra, revelando informações sobre animais e plantas extintos, mudanças climáticas e muito mais. E como patrimônio cultural, são considerados fundamentais para a humanidade, fortalecendo a identidade local, dando visibilidade ao município, inspirando a arte e enriquecendo a educação, representando um recurso estratégico para o desenvolvimento da região em diversos aspectos. Nosso patrimônio paleontológico ele é extremamente importante. Ele começou a ser descoberto e buscado as informações corretas sobre a importância dele através do nosso padrinho do museu, Valterilha, na década de 70, na década de 80, e foi extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Além da visibilidade que trazia da região, a visibilidade mundial que houve para São Pedro do Sul foi enorme. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento realmente do nosso município, desde a época que foram descobertos até os dias de hoje, onde a gente recebe visitantes de todo o mundo aqui na nossa cidade. Durante o processo de busca por conhecimento desses fósseis, o professor Valterilha trouxe também a ideia de que nós precisávamos preservá-los e não explorar. Então isso é extremamente importante e é um diferencial que houve em São Pedro do Sul. Divulgar conhecimento sobre a importância desse patrimônio é essencial para a sua valorização e sua preservação para as gerações futuras. Ao valorizar o patrimônio local, a pesquisa científica fortalece o desenvolvimento do município, gerando benefícios sociais, culturais, educativos e econômicos. Além disso, a gente tem um trabalho já que acontece desde 2018 de preservação e pertencimento, onde a população é convidada a entender esse espaço como seu, preservar esses fósseis e, além de tudo, com certeza, a gente tem um trabalho que é desenvolvido dentro dos museus de uma paleontologia pedagógica, onde a gente ensina as crianças como preservar e a importância desses fósseis para dentro do nosso município. Então, os museus têm esse papel importante de mostrar para a população, de preservar os seus patrimônios, e de abrir para a população para que todos possam conferir, conhecer a sua história, valorizar, despertar o sentimento de pertencimento também com relação aos nossos patrimônios. Fósseis são bens culturais.
protegidos pela Constituição Federativa Brasileira, tanto os fósseis quanto os sítios fossilíferos, que é onde eles são encontrados e são preservados. Tudo isso constitui patrimônio paleontológico, que faz parte, então, do patrimônio cultural brasileiro. Num senso maior, a gente pode dizer que os museus também fazem parte do patrimônio paleontológico, que as fotos que as pessoas guardam, como é o caso das famílias em Xiniquá, que guardam das antigas escavações, fazem parte do patrimônio paleontológico. Então, o patrimônio paleontológico necessariamente fala e dialoga com a cultura brasileira, porque não são apenas traços do passado, mas traços do passado que nos ajudam a reconhecer o presente e tentar melhorar o nosso futuro. A divulgação deste patrimônio fortalece o elo entre a ciência, a cultura e o desenvolvimento local, contribuindo para a formação de uma identidade cultural baseada na ciência, conectando a comunidade ao passado de sua própria terra.